Paz do Senhor a todos, uma boa tarde a todos. Estou aqui nessa tarde fazendo meu papel de cristão, porque a palavra de Deus diz para nós, ide pregar o Evangelho a todos que estão cansados, tristes, oprimidos, todos que estão nos cativeiros, todos que estão enfermos, todos que estão passando uma situação contrária na sua vida. E hoje eu vim aqui fazer o meu papel, porque não é papel do pastor, não é papel do presbítero, não é papel do bispo, não é papel do apóstolo, mas é papel de todos nós levarmos uma palavra, porque Deus diz na sua palavra que é de ouvir a palavra de Deus que nós seremos libertos. Então eu quero aproveitar essa tarde, estar trazendo uma palavra para todos aqueles que querem ouvir, porque a palavra de Deus diz que não é por força, mas é para aqueles que querem ouvir, aqueles que estão precisando de uma palavra. E eu quero deixar agora uma palavra diante dessa situação que estamos passando, dessa epidemia, dessa praga, dessa enfermidade que está assolando todo mundo, mas não é só isso que está assolando todo mundo, porque a palavra diz que nos últimos dias o mundo será atribulado, nós teremos a tribulação. Então não está acontecendo só a epidemia da doença, está acontecendo morte, está acontecendo guerra, está acontecendo terremoto, está acontecendo morte de pai e filho, filho matando pai, pai matando filho. Estamos na pragas, no eu do corações das pessoas. As pessoas estão vivendo o seu eu cada dia, querendo ser o que não é para ser. Hoje nós estamos vendo homens se mutilando, cortando os seus partes sexuais, mulheres se mutilando, cortando o seu seio, querendo ser o que não é. Ou seja, Deus disse que ia nos entregar nos desejos dos nossos corações, Então hoje nós estamos passando por uma situação devido a tudo aquilo que nós fizemos contra a palavra de Deus. Por isso eu quero trazer essa palavra hoje para você. Talvez você já ouviu essa palavra várias vezes, é uma palavra muito conhecida, mas eu quero talvez através dela fazer com que você entenda essa palavra. Não só ouve essa palavra como muitas pessoas ouvem, mas você entenda ela no seu coração, que se encontra em 2 Crônicas 7, o livro de Crônicas 7, a partir do 11. Vou dar um tempo para você abrir sua Bíblia, se você quiser abrir sua Bíblia e ouvir essa palavra e acompanhar. Porque aqui eu não quero falar nada de mim. Eu quero falar o que está na Bíblia e o que Deus vai me revelar através dessa palavra para que você tenha um entendimento. Se encontra em 2 Crônicas 7, 11. E ela diz assim... O título da minha Bíblia diz assim: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessa. É uma palavra que já está falando de promessa para mim e para a sua vida. Mas não pense que é a promessa da chave do carro, é a promessa do apartamento, é a promessa da casa própria, é a promessa do bom emprego. Não, não é essa promessa que Deus quer falar aqui. Porque essas coisas todas vão ser acrescentadas a partir do momento que você seja obediente a Deus. Porque Ele diz, primeiro buscar o reino do céu e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então primeiro aqui eu estou te chamando através dessa palavra para primeiro buscar o reino do céu, que é o que essa palavra vai falar aqui para mim e para você esta tarde, que diz assim no 11: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperaram o efetuou. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então, olha o que ele diz aqui, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Veja bem o que Deus está falando aqui com Salomão. Veja bem qual é o propósito de Deus quando a gente tem o propósito de edificar uma casa para Ele. Se você voltar no versículo 7 aqui no comecinho, Salomão está falando para o Senhor uma oração. Ele fez uma oração e pediu ao Senhor que o Senhor cuidasse do povo.
né? Então ele vem dizer para o Senhor como o povo estava. E ele abriu uma casa para que o povo adorasse a Deus, para que Deus viesse, entrasse no coração desse povo e o perdoasse, e limpasse, e acalmasse, tirasse a tempestade e renovasse esse povo, né? Então Salomão fez uma oração, ele construiu o templo, colocou o templo e chegou lá e falou assim: ó Senhor, está aí o templo, está aí a igreja que eu construí para ti. Aí não falta mais nada, tem todos os utensílios de ouro, tem todas as madeiras preciosas, o telhado, a igreja, o altar está todo preparado, mas se não tiver a tua glória nesse altar, nada adiantará, porque o altar foi feito pelo homem, e o altar feito pelo homem não tem a glória de Deus. Então ele vem nos chamar para o nosso coração e dizer que o nosso coração é o altar dele, e se o nosso coração não estiver cheio de Deus, não vai adiantar nada. Aí Salomão fala com o Senhor, e o Senhor desce a glória dele sobre aquele lugar, e a palavra diz que nem os sacerdotes conseguiam entrar naquele lugar, tamanha a glória de Deus. E é isso que eu quero trazer para você hoje, que você precisa de um coração purificado. Porque a igreja aqui, esse templo feito de barro, de terra, de madeira, de utensílios, não é a igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer, ela vai além disso, é um ser vivo, é eu e você. E se essa igreja que é eu e você não tiver santificada, não tiver purificada, não tem como o Espírito Santo entrar. Aí ele vem chamar um povo aqui, ele aparece para Salomão e começa a falar com Salomão: olha Salomão, se eu cerrar o céu, Deus falando com Salomão, olha, se eu cerrar o céu, se eu descer a minha mão sobre esse povo, se eu vir corrigir esse povo das coisas erradas, se eu cerrar os céus e não haver chuva, ou seja, se Deus vir para nós e não mandar a chuva, e a chuva não cair nessa terra, e não brotar a semente, e ali não ter a lavoura, e não ter o que comer, e não ter o que beber, é isso que ele está falando. Se ele acabar com toda a lavoura, se ele acabar com a comida, é isso que Jesus está falando. Se a chuva cessar, a gente não vai ter o que comer, a gente não vai ter os alimentos, a gente não vai ter as verduras, a gente não vai ter a fruta, a gente não vai ter, é isso que ele está falando. Se eu fizer isso, se eu fechar o céu para a chuva, ele continua dizendo aqui, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se ele mandar os gafanhotos que venham aqui e consumam toda a terra, que destrua toda a lavoura, o alimento, que nem está acontecendo na África, que nem nós já estamos ouvindo aqui pelo Brasil, que ali pelo Nordeste, ali na Bahia, Salvador, já teve também uma nuvem de gafanhoto comendo as lavouras, destruindo o alimento. Olha o que Deus está falando. Se ele fechar o céu e deixar que todas essas coisas aconteçam. Tem mais uma coisa aqui que ele fala, ó. Aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar as pestes entre o meu povo, e se enviar a peste entre meu povo. Que peste é essa? São essas enfermidades que têm aparecido, esses vírus. A dengue, o zika, agora o coronavírus. Se ele enviar tudo isso para nos causar, ou seja, a ira do Senhor sobre nós, ele enviará todas essas situações contrárias para a nossa vida. Ele fala, se eu mandar tudo isso na terra e tirar tudo isso do povo, aí ele chama a igreja. Aí ele quer ver quem é a igreja do Senhor, se é eu e você. Aí ele manda um recado para Salomão. Olha, Salomão, falou para o povo, e se o meu povo que chama pelo meu nome, o povo que chama pelo nome do Senhor, muitos de nós dizemos, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu em Deus, eu isso em Deus, Deus no céu, Deus na terra, que Deus isso. Você chama para o Deus, mas você não conhece esse Deus. Aí ele fala assim, ó, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Primeiramente ele está nos chamando de pecador. Olha, se esse povo que chama pelo meu nome, esses pecadores, ele está falando de uma igreja, ele está formando uma igreja, ele está chamando um povo pecador para ele. Mas primeiro nós temos que fazer algo. Eu estou vendo muitas doutrinas de igreja, eu vou em igreja, várias igrejas. Ai, basta, a graça me salvou. Ai, basta eu acreditar em Deus que a graça salva. Não, a graça pertence a Deus. Mas para salvar, você tem que fazer essas coisas. Primeiro que ele fala, olha, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar perante a Deus. Você sabe o que quer dizer se humilhar primeiramente? A palavra se humilhar é não ser humilde. Falar assim, que nem todo mundo fala, eu sou humilde. Mas pisa no seu pé. Pisa no seu calo, você vai ver se você é humilde. Mas não é dessa humildade. Deus está falando de submissão. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, se submeter a mim, viver a minha vontade, fazer o que eu mando, ou seja, se negar o seu pecado, sair da vida que você está, sair do vício, sair da droga, sair da prostituição, sair do homossexualismo, sair da bebida, sair da agressão, sair do roubo, a desobediência, aqueles que desobedecem seus pais quando fala, aquele marido que bate na mulher, aquela mulher que agride o marido, aquele patrão que zela, que rouba o seu funcionário, aquele seu funcionário que busca atestado médico quando não está doente, se humilhar a Deus, reconhecer que você é pecador e começar a viver do jeito que Deus quer, a transformação. Isso é se humilhar. E ele fala assim depois, e orar e buscar a minha face. Orar e buscar a minha face. Buscar a face de quem? Do único Deus que nós temos na terra, que é o que a palavra diz. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a esse Deus. E orar a Ele, acreditar que Ele é o divino, que é Ele que liberta, que é Ele que cura, que é Ele que supre as necessidades, que é Ele que nos traz o alimento, que é Ele que nos dá a vida. É orar a Ele como divindade, a única divindade, superioridade. O Espírito Santo do que é justo e do que é verdadeiro. Ou seja, você viver em cima do que é justo e do que é verdadeiro. Buscar ao Deus que pode tudo. Buscar a Ele. Isso é estar na presença do Senhor Jesus, do Deus forte. É orar para Ele nessa posição. E ele diz aqui assim, se o converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Qual é o mau caminho que você anda? Qual é o mau caminho que a palavra diz? É tudo aquilo que nós deixamos nosso coração ser levado pelas coisas desse mundo. Deus diz que não está nas coisas desse mundo. Aqueles que estão no mundo não estão com Ele. Quais são as coisas desse mundo? São esses pecados. É tudo aquilo que a gente cobiça. E nós temos que se converter dele. É tudo aquilo que o nosso olho vê e cobiça, e leva para a mente, leva para o coração, começa a desejar. Aí você começa a praticar, foi o que eu falei ainda agora. Os vícios, as drogas, as prostituições, o roubo, a mentira, a desobediência, a confusão, as guerras dentro de casa, as maldições lançadas sobre os seus próprios familiares. Às vezes pai amaldiçoando o filho amaldiçoando o pai. Os pecados da vida, aquilo que nós levamos para o coração. Aí ele fala, se converter disso. Deixar de fazer todas essas coisas, é isso que Deus fala, se converter é deixar. Você aceitou Cristo, agora você é nova criatura, é deixar tudo aquilo que você leva para o seu corpo, você não vai poder mais levar, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em corpo pecaminoso. Aquele corpo que está cheio de tranqueira, cheio das suas vontades, cheio dos seus desejos. Eu nasci assim, eu vou ser assim. Não, tem que mudar. Deus veio para mudar o gênio, o caráter. Se você não mudar seu caráter, nada vai ser mudado. Vai ficar tudo a mesma coisa. Não adianta ir para a igreja, louvar a Deus e o seu caráter não mudar. É o caráter que ele tem que mudar. Foi por isso que Deus veio como homem, para ver o nosso caráter. Deus não muda caráter. Deus não muda personalidade. Muda, é isso que ele quer mudar. Ele não muda pecado, ele muda caráter. Você mudando seu caráter, as outras coisas você deixa. É isso que ele fala, é se converter. Aí então, diz a palavra aqui, quando você fizer tudo isso,
tá? Se converter dos seus maus caminhos, ainda vai falar assim, aí então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí ele vai sondar o seu coração. Esse então aqui que ele fala, vou sondar o coração para ver se o povo foi obediente a mim. Vou sondar o coração para ver se eles me aceitaram, se eles se negaram, se eles deixaram os pecados, se eles saíram dessa situação. Aí sim, vou sondar o coração deles. Aí sararei a terra dele, sararei essas dores, sararei as depressões, sararei as enfermidades, curarei. Deus quer curar a nossa alma, salve a sua alma. A morte está aí, o fim do mundo está chegando, e Deus quer sarar a sua alma. E para fechar ele diz assim, ó, agora estarão abertos meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração deste lugar. Aí sim a igreja está pronta. Aí sim você se tornou a igreja. Quando você se humilhou, quando você orou a Deus, quando você se converteu, aí sim se tornou a igreja de Cristo. Agora sim ele vai olhar com você diferente. Agora ele vai começar a olhar para você como filho dele, que é o que ele fala aqui, ó. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos para a oração desse povo. Agora ele vai começar a ouvir a sua oração. Você viu o que precisa fazer? Não é só aceitar a Cristo, é mudar tudo isso. É um conjunto de normas, de regras que tem que ser obedecida. Aí para terminar ele diz assim, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Agora sim, o seu coração está preparado. Agora sim, fez morada. Agora sim o Senhor vai estar olhando. Agora sim ele vai habitar perpetuamente dentro do seu coração, porque houve a transformação. Agora sim você é uma nova criatura. Agora sim você é uma nova pessoa. Agora sim as pessoas vão olhar para você e ver a transformação, ver Cristo em você. Agora sim você vai ser semelhante a Ele, que é o que a palavra diz, seja semelhante a Cristo. Agora sim, quando você perdeu todas essas coisas do mundo. E para finalizar ele fala assim, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Agora sim os olhos e o coração do Senhor vai estar sobre a sua vida. Agora ele vai te guardar, agora ele vai te abençoar, agora ele vai te livrar, agora ele vai te guardar dos inimigos, agora ele vai te guardar das obras de macumbaria e bruxaria, agora ele vai te guardar das maldições feitas, agora ele vai... Você está guardado na potente mão do Senhor, que nem diz o Salmo 91. Está guardado debaixo da asa do Altíssimo Senhor Jesus. Fico com essa palavra, quero te agradecer por você ter tempo, ter ouvido, ter disponibilizado seu tempo para ouvir. Eu quero declarar na sua vida uma vida abençoada, quero declarar no seu lar um lar próspero, quero declarar que essas enfermidades, que essa doença não venha atingir o seu lar. Mas eu quero dizer algo grande para você nesta tarde. Salve a sua alma. Eu agradeço a todos por terem me ouvido e fiquem com Deus e tenham um excelente dia.